Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Aula 5 de matemática. O nosso cabeçalho, como todo início de apostila, vocês precisam preencher com os dados de vocês, nome da escola, nome do aluno, professor e turma, para que a sua professora consiga identificar as suas atividades. Hoje nós iremos recordar a multiplicação. Vocês se lembram como que faz o algoritmo da multiplicação? Se não se lembram, não precisam se preocupar. Nós iremos recordar. Então, vamos à primeira proposta. A professora tem 4 caixas de lápis de cor que ela quer descobrir quantos lápis de cor teriam nessas 4 caixas. Eu sei que em cada caixa tem 6 lápis de cor. Como que vocês poderiam estar resolvendo essa situação? Somando. Então, eu tenho 6 lápis de cor na primeira, mais 6 na segunda, mais 6 na terceira, mais 6 na quarta, que daria um total de 24 lápis de cor. Até aí tá fácil. Mas e se a professora te fizesse uma outra proposta? E se tivéssemos 25 caixas de lápis de cor? E aí? Para somar 25 vezes a quantidade de 6 lápis, ficaria um pouco cansativo, não ficaria? Então, vamos ver uma outra forma, que é o que nós chamamos de multiplicação. Então, essas somas de parcelas iguais, que aqui no caso são 4 vezes o número 6, vocês poderiam também fazer utilizando a multiplicação. Então, vamos lá, ó. Vocês teriam as 4 caixas com 6 lápis cada. Esse sinal que vocês estão vendo aqui é o sinal da multiplicação, é o vezes. Então, ó, 4 caixas de lápis de cor vezes 6 lápis cada uma é igual a 24 lápis de cor. Então, agora, esse 25 caixas, fazendo a multiplicação, ficará muito mais fácil. Matemática, quarto ano. Aula de matemática 5. Então, aqui nós iniciaremos a nossa apostila. Aqui, a menininha trouxe um recadinho para nós. A multiplicação é a adição de parcelas iguais. Olha ela fazendo as multiplicações. Olá, pessoal! Vamos recordar sobre o algoritmo da multiplicação? Observe o número de carteiras que estão em cada grupo da turma do quarto ano. Então, essa aqui é a sala do quarto ano e vocês observem que houve a divisão em grupos. Aqui no primeiro questionamento, quantos grupos foram formados? Então, a professora demonstrou para vocês quantos grupos foram formados. Vocês façam a contagem e colocam o resultado que deu dessa contagem nesse espaço. Próximo, quantos alunos pode se sentar em cada grupo? Então, vamos verificar cada grupo. A professora pegou como exemplo esse primeiro grupo e nele há uma quantidade. Então, vocês façam essa contagem e coloquem nesse espaço também. Se todos os alunos estivessem presentes, quantos alunos há nessa sala? Então, agora eu quero saber a quantidade de todos os alunos que estarão nesses grupos. Aqui embaixo, vocês têm a soma de parcelas iguais, então, vocês vão verificar quantos alunos tem no primeiro grupo, no segundo e assim por diante. E aqui colocarão o resultado. Aqui estará utilizando a adição, que é a soma de parcelas iguais. E aqui vocês terão a multiplicação. Então, quantos grupos foram formados, de quantos alunos em cada grupo, vocês terão aqui o resultado. Algoritmo e termos da multiplicação. Então, aqui no meu primeiro termo, eu tenho fator ou multiplicando. No meu segundo termo, fator ou multiplicador. E no meu resultado, produto. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 4 vezes 7,
que é o que nós temos aqui, ou 7 vezes 4, então, se eu colocar o multiplicador no lugar do multiplicando e o multiplicando no lugar do multiplicador, eu também terei o mesmo resultado, que no caso, o meu produto é o 28. Efetue as multiplicações e pinte os quadradinhos nas malhas quadriculadas. Então, aqui nós iremos trabalhar a multiplicação utilizando a configuração retangular, que é uma outra ideia da multiplicação. Então, aqui nós temos a proposta de 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Lembra que a professora falou no slide anterior que a ordem dos fatores não irão alterar os resultados? Então, vamos verificar se aqui, tanto 3 vezes 4 quanto 4 vezes 3 terá a mesma quantidade de quadradinhos pintadas. Então, vamos lá. Então, primeira coisa a se fazer é definir quem que é a linha, quem é a coluna dos números. Então, aqui, o meu primeiro número será a linha, meu segundo número será a coluna. Então, vamos lá. Lembrando, linha está na horizontal, coluna na vertical. Então, nós temos aqui, ó, utilizando o 3 vezes 4, eu tenho um total de 3 linhas, ó. E utilizando o 4, que é a minha coluna, eu terei as 4 colunas. Então, agora vamos pintar todas as 3 linhas com as 4 colunas, que dá um total de... Então, aqui eu tenho 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. Ou eu posso ir contando também de 1 em 1, ou de 3 em 3. Vocês irão verificar que nessa primeira parte, que se representação do 3 vezes 4, eu tenho um total de 12 quadradinhos pintados. Agora, vamos verificar o 4 vezes 3. Então, aqui eu tenho 4 linhas, que é o meu primeiro número aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Que dará um total também de 12 quadradinhos. Então, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, eu tenho a mesma quantidade de quadradinhos pintados. Então, vocês vão fazer no B, no C e no D. Só uma observação, que aqui na letra D, vocês não terão quadradinho suficiente para reproduzir a sua segunda multiplicação. Então, vocês escolham ou 6 vezes 8 ou 8 vezes 6 para poder representar na malha. Ó, então, a professora agora quer uma atenção especial nesse exercício. Aqui no exercício 2, agora vamos completar a tabela de multiplicação. Então, lembrando, para obtermos o produto, devemos multiplicar um fator da linha pelo fator da coluna. Então, aqui nós temos a linha e aqui nós temos a coluna. O número que se encontra no fator da coluna com o fator da linha é o resultado da minha multiplicação, é o meu produto. Então, aqui eu tenho o primeiro fator 7, meu segundo fator 2. Então, 7 vezes 2 é igual a 14. Então, é o que vocês irão fazer nesse exercício. A professora trouxe mais exemplos, ó. Então, aí o primeiro fator é o número 1, vezes o meu segundo fator, que é o número 1, é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Porque, lembrando, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ó. Se vocês acompanharem essa linha, vocês vão observar que 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 3. E assim por diante. Olha outro exemplo. Fator 4 com fator 10. Então, vamos descobrir o produto? Então, nós teremos que fazer o acompanhamento da linha
com o encontro da coluna. Então, 4 vezes 10 ou 10 vezes 4 é igual a 40. E assim vocês completarão toda a tabela. Algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Então, aqui nós temos a multiplicação, 13 vezes 4, nós iremos resolver nos dois algoritmos. Primeiramente, no da decomposição, então, para isso, nós iremos decompor o 13 em uma dezena e 3 unidades. Então, uma dezena, 10 unidades, então, seriam 10 mais 3. E depois, iremos multiplicar por 4. Então, primeiramente, iremos pegar o segundo fator, o 4, multiplicar pelo número que está na ordem da unidade e depois multiplicar pelo número que está na ordem da dezena. Então, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 10, 40. Eu posso deixar esse 12 aqui na ordem da unidade? Não, então eu vou fazer o quê? Uma nova decomposição. Então, o 12 decomposto é 10 mais 2. E vou acrescentar os números que estão na ordem da dezena. O que eu vou fazer agora? Somar, vou agrupar os números que estão na ordem da dezena e manter o número que está na ordem da unidade. Então, o 2 vai permanecer na ordem da unidade e o 40 mais 10, eu vou efetuar a soma, que é igual a 50. Então, agora, 50 mais 2 igual a 52. Antes de resolvermos o algoritmo convencional, vamos à leitura do passo a passo. Para fazer o registro do algoritmo convencional, siga as orientações a seguir. Primeira, multiplique 4 pelas unidades. 4 vezes 3 unidades é igual a 12 unidades. Segunda, troque 10 unidades por uma dezena e registre na ordem das unidades as duas que sobraram. Terceira, multiplique 4 pela dezena. 4 vezes uma dezena é igual a 4 dezenas. Quarta, adicione esse resultado à dezena que foi trocada na multiplicação anterior. 4 mais 1 igual a 5. Registre o resultado na ordem das dezenas. Assim, o produto de 4 vezes 13 é igual a 5 dezenas e 2 unidades, ou seja, 50 unidades mais 2 unidades, que é igual a 52. Então, agora vamos para o passo a passo. Então, eu vou montar o algoritmo. 13 vezes 4. Então, aqui, o 4, eu vou multiplicar pelo número que está na ordem da unidade. Então, 4 vezes 3, 12. Eu posso deixar os 12? Não, eu vou fazer a troca, ó, de 10 unidades por uma dezena. E vou registrar, na ordem das unidades, as duas que sobraram. As 10 unidades, irei trocar por uma dezena. O que será feito agora? 4 vezes 1, que é igual a 4. E vou somar com o número 1. Então, 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 52. Vamos treinar as multiplicações. Então, o exercício trouxe algumas multiplicações e a professora fará com vocês a primeira. Para isso, a professora trouxe a tabuada de Pitágoras, que é a nossa tabela da multiplicação. Então, vamos resolver o primeiro. Como? Multiplicando 2 pelo número que está na ordem da unidade e depois multiplicando 2 pelo número que está na ordem da dezena. Então, 2 vezes 7. Então, vamos lá no nosso quadro, encontrar. Então, eu vou andando na linha do 2 até achar a coluna do número 7. Encontrei. Qual que é o resultado que deu de 2 vezes 7? O 14. Então, é esse número que eu estarei trabalhando aqui. Mas eu posso deixar o número 14 aqui? Não, eu vou decompor.
em 10 mais 4. Então, as unidades que sobraram, que é o 4, eu vou manter na ordem da unidade. As 10 unidades, eu irei trocar por uma dezena. Então, agora vamos fazer a multiplicação do número que está na ordem da dezena. Então, primeiramente, eu multiplico 2 vezes 3. Depois que eu souber o resultado desta multiplicação, é que eu vou adicionar a dezena que eu troquei. Então, vamos encontrar ele no quadro. Vamos apagar aqui para não confundir. Encontrar. Então, é a mesma coisa. Eu vou no meu fator 2 até encontrar a coluninha do número 3. Encontrei. O resultado deste encontro é o 6. Então, 2 vezes 3, 6. Aí, o que eu vou fazer? Multipliquei 2 vezes 3, 6. Eu vou adicionar a dezena que eu troquei. Então, 2 vezes 3, 6 com mais 1, 7. E assim eu farei nos demais exercícios. Hoje, trabalharemos 3 das 4 ideias da multiplicação. As ideias da multiplicação são adicionar parcelas iguais, configuração retangular, comparar, combinar. Então, o quebra-cuca de hoje é sobre as ideias da multiplicação. A professora fará junto com vocês esse primeiro exercício, para vocês se lembrarem quais os procedimentos para a resolução de uma situação problema. Então, primeiramente, a leitura do exercício. Na floricultura de Amanda, são vendidos vasos com 3 flores de margaridas. Se nesta semana Amanda vendeu um vaso por dia, de segunda a sexta-feira, quantas flores foram vendidas no total? Então, vamos grifar as partes importantes. Então, eu sei que cada vaso tem 3 flores e que foram vendidos um vaso por dia de segunda a sexta-feira. E a questão, a pergunta, é quantas flores foram vendidas no total. Então, antes de resolvermos, a professora também trouxe ele em desenho para vocês entenderem esse procedimento que faremos através do algoritmo. Então, eu sei que cada vaso tem 3 flores e um vaso por dia de segunda a sexta-feira. Então, aqui me dá uma ideia de adicionar parcelas iguais. Então, eu vou adicionar 3 flores por dia. Se eu sei que ela vendeu na segunda-feira um vaso, na terça-feira outro vaso, na quarta-feira outro vaso, na quinta-feira outro vaso e na sexta-feira outro vaso. Então, aqui vocês poderiam ter feito a resolução através da adição, somando 5 vezes o número 3, que daria 15 flores. Ou, através da ideia de adicionar parcelas iguais, utilizando a multiplicação. Então, eu sei que eu tenho 3 flores para cada vaso e foram vendidos 5 vasos. 3 vezes 5, 15. Então, agora vocês farão o quê? O algoritmo. 5 vezes 3, 15. Aqui, ó, vocês observem que vocês só têm a ordem da unidade. Então, aqui vocês já poderiam ter posto o número 15 direto, ou ter feito o mesmo procedimento. Pode deixar o número 15 aqui na ordem da unidade? Não, então vamos fazer a troca. Deixo as 5 unidades que sobraram, troco as 10 unidades por uma dezena. Observe que eu não tenho nenhum elemento aqui na ordem da dezena, então é 0. 3 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Mais uma dezena que totaliza 15 flores. Então, no total, foram vendidos 15 flores. Exercício 2. Um feirante levou 7 caixas de limões para serem vendidos na feira de sábado de manhã. Sabendo que em cada caixa há 45 limões, quantos limões ele poderá vender ao todo? Então, vamos grifar as partes importantes, que aqui eu tenho 7 caixas
de limões e eu sei que em cada uma tem 45 limões. Então, quantos limões ele poderá vender ao todo? Então, vocês farão o quê? Colocarão a ideia do exercício e farão o algoritmo. Exercício 3. Antônio Carlos tem 54 bolinhas de gude e seu irmão tem o triplo desta quantidade. Quantas bolinhas o irmão de Antônio tem? Então, vamos lá. As partes importantes, eu sei que Antônio tem 54 e o irmão tem o triplo dessa quantidade. Então, lembrando, o triplo, a professora já deixou aqui para vocês, são 3 vezes mais, o dobro, 2 vezes mais. Então, qual que é a pergunta? Quantas bolinhas o irmão de Antônio tem? Para fazer em casa, chegou a hora da nossa tarefa. Então, aqui nós temos também uma situação, problema para ser resolvida. Para fazer um doce, Bruno comprou 2 sacos com 18 cajus cada um. Quantos cajus ele comprou? Então, vocês vão colocar, grifar as partes importantes, colocar ideia, resolver o algoritmo e colocar a resposta. Exercício 2 para casa. Valéria ganhou 5 caixas de bombons. Em cada caixa havia 21 bombons. Quantos bombons ela ganhou? Mesma coisa. Grifem as partes importantes, grifem a resposta, coloquem a ideia, façam o algoritmo, coloquem a resposta. O nosso último exercício é um pouquinho mais detalhado, então vocês precisam prestar atenção que aqui vocês terão mais do que um algoritmo para poder resolver esse exercício. Eduardo comprou 4 livros a R$ 22,00 cada um deles. Deu em pagamento uma cédula de R$ 50,00 e 4 cédulas de R$ 10,00. Quanto Eduardo recebeu de troco? Então, aqui a professora vai grifar também para vocês entenderem, ó. Ele comprou os 4 livros a R$ 22,00. Então, precisa descobrir o valor gasto aqui. Depois, o que ele fez? Ele pagou com uma cédula de R$ 50,00 e 4 cédulas de R$ 10,00. E a questão quer saber quanto Eduardo recebeu de troco. Então, vocês terão que analisar o exercício parte por parte para poder resolvê-lo. Combinado? A nossa aula terminou. Até a próxima aula e um grande abraço!